Fala pessoal, aqui é o presidente do RFC. Agora iremos falar das regras, tá? Especificamente para o pessoal que vai lutar nesse sábado, tá? Vamos começar pela regra geral, tá? Primeira regra, né? Um máximo de 50 pontos de def acima da skill, tá? Tá dando esse exemplo aí. Aqui pessoal, se eu fosse lutar de mago, tá? Eu tenho 432 de mago. Se eu adicionar 50, o meu limite de def teria que ser 482. Só que eu tô com 483, né? Ou seja, eu não poderia lutar de mago. Eu teria que lutar de outra classe, como por exemplo o guerreiro, que vai estar dentro do limite, tá? Essa é a primeira regra, o básico. E o formato das lutas, né? Pro pessoal do sábado e do domingo, vai ser no formato RFC Extreme, né? Eu vou estar mostrando um print aí na tela, tá? Vão ser feitos 2 rounds de PVP parado, um round de PVP livre e os 2 últimos PVP de escada, tá? Logo mais eu vou mostrar vídeos como que funciona esses 3 tipos de PVP, tá? E olha pessoal, as lutas elas vão ser decididas de 2 maneiras, tá? Do primeiro jeito, que é o jeito clássico, né? Vitória por morte ali, nocaute, tá? Que é quando o jogador A, temos aqui o jogador A e o jogador B, tá? O jogador A foi lá e matou o jogador B dentro do tempo limite. Então a vitória do round vai para o jogador A, 1-0. E vice-versa, tá? E da outra forma, que é a vitória por pontuação, que serão analisados os critérios base pelos juízes e árbitro, tá? Para decidir quem levou a vitória no round, né? Vamos passar esses critérios nesses 3 prints aí. Vamos analisar um por um. Então, pessoal, vamos ver as regras de pontuação do PVP parado, tá? Um ponto para quem utilizar a menor quantidade de poções de vida, tá? Um ponto para quem dominar mais o jogo, né? O que seria isso? O jogador que ficar maior tempo com a vida no green ou no yellow, tá? Por exemplo, o jogador A ficou 3 minutos com a vida na verde, 1 minuto na yellow e 1 minuto na red. Aí tem o jogador B, ele ficou 2 minutos com a vida verde, 2 minutos com a vida amarela e 1 minuto na red. O jogador A vai ganhar um round, porque ele ficou 3 minutos com a vida no verde. Ele teve uma maior dominância no jogo, tá? Então o jogador A vence por estar com maior quantidade de tempo com a vida no green, né? Uma maior dominância do jogo. 2 pontos de postura agressiva, né? Bateu mais e não fugiu do combate. E punições. 1 ponto por fuga do combate, tá? Vai ser delimitado uma área para os 2 jogadores fazerem o PVP parado. Se ficar saindo dessa área, vai ser penalizado. 1 ponto por uso de poções em tempo inadequado, tá? Assim, no RFC Extreme não vai ter esse problema, mas em casos de PVP parado, com uma outra regra, vai ter penalidades. Mas para quem vai lutar no sábado e no domingo, não vai ter penalidade alguma. E derrota no round, caso o jogador sofra 2 penalizações, o round é dado para o outro jogador. Por exemplo, ali, o jogador A fugiu do combate e usou uma poção em tempo inadequado. A vitória vai ser dada para o jogador B, tá? Agora nós vamos ver o PVP livre. Agora no PVP livre, tá? Que seria o PVP livre? É um PVP aberto, tá? Você pode andar por qualquer parte do mapa, não precisa ficar parado. Você pode sair andando por aí, só que temos os critérios de pontuação. No caso seria 1 ponto para quem usar a menor quantidade de poções de vida, tá? Isso demonstra uma maior dominância, porque usou menos poções de vida, deu um maior dano, então isso é um ponto de dominância, tá? 1 ponto para quem dominar mais o jogo nos quesitos de HP, né? Ficou mais tempo na green, yellow ou red, que nem na regra anterior do PVP parado. É a mesma coisa. E agora temos o diferencial do PVP livre. 3 pontos para quem dominar mais o centro da arena, ou a área central que vai ser delimitada pelo juiz, tá? Pelo árbitro. Onde quem dominar por mais tempo a área central,
né, e a batalha cair em decisão dos juízes, ou seja, caiu o PVP livre, deu os 3 minutos de batalha, não teve um ganhador e foi para decisão, tá? Vai ser analisado todos esses critérios e vão ser dados 3 pontos para quem teve uma maior dominância do centro do jogo. E vai ser dado 3 pontos para quem ficou maior tempo controlando o centro, tá? 2 pontos para o jogador com postura mais agressiva, tá? Bateu mais e fugiu menos. E vai ser dado uma penalização para o jogador que fugir do conflito, exceto se estiver chamando para o PVP de escada. Tá chamando para o PVP de escada, o árbitro pode desconsiderar a penalização, tá? Caso não esteja sendo chamado para o PVP de escada, não será descontado e nem acrescentado pontos, né? Se estiver chamando para o PVP de escada. Se não está chamando para o PVP de escada, só está fugindo e o outro jogador fica no centro, controlando o centro, o jogador A está controlando o centro, o jogador B foge do conflito. O jogador B vai receber uma penalização e o jogador A vai receber 3 pontos por dominância do centro, tá? A outra penalização é caso o jogador represente uma falta de combate ou inatividade por mais de 20 segundos. Isso vai ser descontado 1 ponto, é uma penalização aí, tá? Ficou 20 minutos lá parado sem fazer nada, vai levar uma penalização. E derrota no round caso o jogador fique fugindo muito de conflitos. Tipo, 3, 4 vezes fugiu do conflito e ficou um tempo assim em inatividade, tá? Tem que ser analisados esses 2 critérios. O árbitro estará autorizado a encerrar a luta e dar a vitória no round para o outro oponente. E vamos pro PVP de escada. E agora o PVP de escada é aquela mesma coisa. 1 ponto para quem utilizar a menor quantidade de poções de vida. 1 ponto para quem dominar mais o jogo nos quesitos de HP, tá? Ficou mais tempo na green, yellow ou red, tá? E 1 ponto para o jogador que ficar mais tempo controlando a subida, né? Controlando a parte de cima da escada. A escada sempre vai ter a parte de cima e a parte de baixo, né? O subsolo, o térreo ali. Quem ficar controlando mais por maior tempo a parte de cima vai ganhar 1 ponto caso o embate vai para decisão, tá? E vai levar uma penalização o jogador que permanecer por muito tempo na parte de baixo da escada. Ficou 15, 20 segundos, né, debaixo da escada, que esses 15 segundos seria o tempo de já recuperar toda a vida, né? E recuperou toda a vida, mas continuou um tempo ali debaixo da escada, está sujeito a uma penalização, né? Vai receber outra penalização caso haja falta de combate ou inatividade, né? Aqui não tem desclassificação, tá? Você pode, caso caia na decisão, você vai ser somado os seus pontos e as penalizações. Não tem desclassificação no PVP de escada. E o PVP misto, que vai ser o método de combate, né, que é o RFC Extreme, que vai ser aplicado todas essas regras, tá? E a decisão final, né, caso haja empate durante os rounds, será somada toda a pontuação entre os rounds para decidir o campeão, né? Então quem fez uma maior pontuação em todos os rounds, deu um empate lá entre os 5 rounds. Quem tiver a maior pontuação vai ser o campeão. Caso haja empate, os 2 ganham.